A partida desta segunda-feira à noite é decisiva para o Internacional, na briga para escapar de vez desta chance de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. O adversário é um adversário direto na tabela, o Santos, que também vê nesta partida uma chance decisiva de respirar na classificação. Nesse vídeo, a gente simula as 3 possibilidades de resultado, para entender como que ela impacta a sequência do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, vamos simular o confronto de logo mais entre Internacional e Santos para entender quais as possibilidades do Inter a partir dos resultados possíveis nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai simular vitória, empate e derrota para entender o quão caótico é se o Inter perder hoje. O quão importante é se o Inter vencer hoje e o que representa um empate neste contexto, tá? A gente vai utilizar aqui o nosso querido simulador do GE, tá? Que já tá aqui na tela com a 35ª rodada praticamente realizada. O Botafogo ganhou do Grêmio, o Flamengo ganhou do Bragantino, empate do Palmeiras com o Fluminense, São Paulo ganhou do Juventude, Bahia ganhou do Vasco, Vitória ganhou do Sport, Cruzeiro ganhou do Corinthians. Os outros resultados, vamos por uma tendência aqui, vamos por um formulismo, né? O Mirassol deve ganhar em casa do Ceará, o Mirassol tá sendo quase imbatível lá no Maião, 1-0 pro Mirassol, a gente vai colocar aqui sempre resultados de 1-0, tá? Para não impactar muito na questão do saldo. A gente acerta ali por uma média. Fortaleza e Galo, esse jogo aqui, o Galo precisando se recuperar, o Fortaleza em um desespero na Bacia das Almas. Vamos colocar um empate aqui, tá? Empate 0-0, Fortaleza e Galo. E aqui a gente começa a nossa projeção, tá? Inter e Santos. Uma vitória do Inter sobre a equipe do Santos. Como é que fica a tabela do Campeonato Brasileiro? Vamos subir. O Inter vai para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá? 43 pontos, vai para a zona de classificação da Sul-Americana, tá? Passa o Grêmio, passa Vasco, passa Ceará, mas passa o Grêmio, que no contexto regional a gente sabe que tem muita importância, e afunda o Santos na briga do Z4. Cara, o Inter abre 6 pontos de diferença para o Z4. E se a gente levar em consideração que o saldo de gols é de 8 de diferença, hoje, né, ficaria, na verdade hoje é 6, mas ficaria 8 se o Inter vencer a equipe do Santos. O Santos precisaria de 2 rodadas para alcançar o Internacional, sendo 3 rodadas restantes. Isso significa que o Inter precisaria de 1 ponto nos últimos 3 jogos para matematicamente se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro. Em outras palavras, o que a gente sabia está posto agora do ponto de vista matemático. Uma vitória do Inter contra o Santos tira o Inter da briga contra o Z4. Coloca o Inter praticamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Vamos colocar aqui os outros jogos para que a gente tenha uma ideia, tá? Galo e Flamengo. O Flamengo tá atropelando todo mundo. Grêmio e Palmeiras. Que Palmeiras, né, gente? Bragantino e Fortaleza. Fortaleza, Fluminense e São Paulo. Lá no Maracanã, Fluminense. Juventude e Bahia. Esse jogo aqui, Juventude já praticamente rebaixado, aqui da Bahia. Vasco e Inter. Digamos que o Inter perca para o Vasco lá em São Januário. Vamos ser pessimista aqui. Santos e Sport Recife. Santos ganha. Sport está entregando para todo mundo. Vitória e Mirassol. Empate. Ceará e Cruzeiro. Aqui, empate também. Corinthians e Botafogo. Aqui, empate também. 37ª rodada. Vasco e Mirassol. Empate. Grêmio e Fluminense. Grêmio ganha. Fortaleza e Corinthians. Que empate. Juventude e Santos. Santos ganha aqui, desesperado. São Paulo e Inter. Vamos colocar um empate aqui no Morumbis. Bahia e Sport. Bahia ganha. Flamengo e Ceará. Flamengo ganha. Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro ganha. Agora para a última rodada, tá? Fluminense e Bahia. Botafogo e Fortaleza. Botafogo ganha. Corinthians e Juventude. Corinthians ganha. Santos e Cruzeiro.
O Cruzeiro tá brigando aqui, né? Brigando por pouca coisa também. Aqui vai acabar dando Santos. Mirassol e Flamengo. Flamengo empata aqui. O Mirassol tá imbatível fora, dentro de casa. Galo e Vasco. Da Galo. Inter e Red Bull Bragantino. Esse jogo aqui eu tenho convicção que o Inter ganha. Vitória e São Paulo. Empate. Ceará e Palmeiras. Da Palmeiras. Sport e Grêmio da Grêmio. Como é que ficou o Campeonato Brasileiro? O Inter em 13º, tranquilo. 47 pontos, a gente projetou aqui para o Internacional. Vitória rebaixado, o Santos se escapa e o Ceará ficou ali na Bacia das Almas, tá? Dentro desse contexto de resultados a posteriori para o Inter. Se o Inter empatar com o Santos, como é que fica? O Inter ainda fica dentro de uma condição confortável dentro do Campeonato Brasileiro, tá? O Vitória tem um jogo a menos aqui. Qual jogo que o Vitória tem jogo a menos? Tem um jogo aqui da 34ª, que o Red Bull Bragantino vai ganhar do Vitória aqui, né? Então no dia 3 de dezembro não tem muito o que dizer. E o Galo aqui perde pro Palmeiras. Não muda muita coisa, tá? Mas, cara, o Inter fica ainda dentro de uma tranquilidade, não tanta, dentro desse empate, tá? 1-1. Vamos analisar como é que fica se o Inter perder esse jogo dentro dos resultados que a gente propôs antes. O Santos dispara, o Inter fica com 44, ainda não cai. Vamos atualizar isso aqui e ver como é que fica a situação do empate na próxima rodada, de maneira específica. Se o Inter simplesmente empatar com o Santos, tá? Nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Aí aqui, Mirassol ganha do Ceará, Fortaleza e Galo empatam, tá? Como é que fica na próxima rodada? O empate deixa o Inter ainda a 3 pontos do Z4, tá? Na mesma situação que está antes. O Vitória fica com 39, né? Porque venceu o Sport Recife. O Inter ainda fica dentro de uma condição perigosa dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Só que se o Inter perder, gente, se o Inter perder pro Santos, o Inter fica a 1 ponto do Z4. A 1 ponto do Z4. Na próxima rodada, onde os resultados são aqueles que a gente já projetou. O Inter perdendo para o Vasco, empatando com o São Paulo e ganhando do Red Bull Bragantino. O Inter ficaria obrigado a marcar esses pontos, tá? Em outras palavras, se o Inter vencer o Santos, o Inter precisa de um simples empate nos próximos 3 jogos para se garantir matematicamente no Z4. Se o Inter vencer o Santos, o Inter está fora da zona de rebaixamento, o Inter está garantido na Série A do ano que vem. Se o Inter empatar, o Inter ainda vive uma situação confortável, na qual precisa de 3 pontos, ganhar do Bragantino na última rodada, para se garantir na Série A do ano que vem. Se o Inter perder, o Inter não cai. Se o Inter perder para o Santos, o Inter não cai, desde que pontue contra o São Paulo, fora de casa, e contra o Red Bull Bragantino na última rodada dentro do Beira-Rio. Então a vitória contra o Ceará, ela traz uma condição confortável para o Inter dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter não está perdido se perder para o Santos. É claro que precisa pontuar nos outros jogos, e sob uma pressão absurda, mas ainda não está morto na zona do rebaixamento. Longe disso, sequer entra na zona do rebaixamento o Internacional. Mas se vencer, gente, hoje, no Beira-Rio, o Inter está livre, está liberado desse Z4. Pode respirar tranquilo, porque quase que matematicamente estaria garantido na Série A do ano que vem. Essa é a condição do jogo de hoje. O que você achou? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!